de Jesus Cristo. Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Aqui no grupo espírita Eurípides Barçanufo, a gente procura, nessas reuniões de quintas-feiras, nas reuniões públicas, seguir numa ordem sequencial o Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, na semana passada, nós tivemos a oportunidade de uma palestra preferida pelo expositor Américo, e ele trabalhou o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje, seguindo a ordem cronológica, a ordem sequencial dos capítulos, nos foi sugerido o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não separeis o que Deus juntou. Esse capítulo, ele é um capítulo relativamente pequeno, no que diz respeito ao número de páginas do livro. Eu acho que ele tem 4 páginas, se não me falha a memória, tem 5 itens apenas. É um capítulo, em termos de escritos, pequeno. Mas, em termos de reflexão, ele é um capítulo enorme. Enorme. O nosso codificador, Allan Kardec, em nenhum momento ele se eximiu da responsabilidade de posicionar a doutrina espírita, que surgia em meados do século XIX, em nenhum momento ele se eximiu de participar das discussões da época, sejam elas polêmicas ou não. Muitas vezes, hoje em dia, a gente vê muitas instituições até fugindo, das suas responsabilidades, não se posicionando em determinados aspectos. E foi de extrema coragem do nosso codificador, no século XIX, se posicionar quanto à indissolubilidade do casamento, da questão do divórcio. À luz da doutrina espírita, o divórcio é admitido ou não? De algumas correntes religiosas, nós já sabemos a opinião. Mas, segundo a doutrina dos espíritos, qual seria a posição, segundo os espíritos? E é o que nós vamos tentar estudar nesse capítulo de hoje. É um tanto polêmico, mas nós vamos nos ater naquilo que o Evangelho está nos passando, tá? Sem entrarmos em questões políticas, evidentemente, Bom, como todo capítulo do Evangelho, ele sempre começa com uma parábola de Jesus, uma passagem, um ensinamento. E esse capítulo não é diferente. Ele começa com um texto de Mateus, capítulo 19, os versículos de 3 a 9. Segundo o apóstolo Mateus, Jesus teria dito: também os fariseus vieram a ter com ele para o tentarem. Os fariseus eram a classe dos judeus com quem Jesus mais debatia, com quem ele mais discutia, com quem as ideias se conflitavam mais. E os fariseus estavam sempre tentando pegá-lo, E lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher, mandar a mulher embora, por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois, senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas, por que então retrucaram eles?
ordenava a Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Se aquilo que Deus juntou não poderia ser separado, por que então que Moisés permitia isso na lei? Ou impunha isso? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não era assim. No começo não era assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Está um texto de Mateus. Nós já fizemos um estudo aqui que esses escritos do Evangelho passaram por uma série de traduções, e então o texto fica, às vezes, um tanto quanto truncado. Um dos objetivos do Evangelho, segundo o Espiritismo, é justamente explicar essas passagens de Jesus. Então, vamos tentar começar a desenrolar isso aí, fazendo uma relação. Não dá para nós iniciarmos o estudo se não estabelecermos aquela relação ali entre as leis humanas e as leis da natureza. As leis humanas são aquelas que mudam à medida que a sociedade vai se transformando. À medida que a sociedade vai evoluindo, essas leis elas vão se modificando. As leis da natureza, que seriam as leis de Deus, essas são imutáveis, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, dois átomos de hidrogênio se unem a um átomo de oxigênio para formar uma molécula de água. Hoje, dois átomos de hidrogênio se unem a um átomo de oxigênio para formar uma molécula de água. Então, isso é uma lei imutável. Isso é uma lei que não vai variando com o decorrer do tempo. Mas essas leis humanas, sobretudo no que diz respeito ao casamento, ela tem sempre como foco principal a questão da mulher, sobretudo, né? A evolução dos direitos da mulher é que influenciaram essas leis humanas em relação ao casamento. Na época de Jesus, e aí nós temos que traçar um pouquinho essa evolução para entendermos, na época de Jesus, a mulher era considerada coisa. A mulher não era considerada sequer uma pessoa. Então, o homem, o marido, tinha uma cadeira, uma mesa, um banco, uma mulher. Era uma coisa, era um objeto pertencente ao marido. A palavra da mulher, diante de um juiz, não tinha praticamente valor nenhum. Então, não adiantava querer buscar nenhum direito, porque não tinha valor algum. O marido, por sua vez, não tinha os mesmos deveres matrimoniais da mulher. Podia rejeitá-la por qualquer motivo. Ih, está roncando muito de noite. Já é o suficiente. Olha, eu não quero mais saber de você. Não precisa ter motivo, né? Já a esposa, nenhuma chance de se desligar daquele casamento por iniciativa própria. Normalmente esse casamento era combinado antes da mulher nascer, às vezes, né? Ou às vezes quando era criança ainda, já passava para o marido e tudo mais. Não tinha a menor escolha. Uma mulher casada não podia ser abordada por outro homem, nem mesmo para uma simples saudação. Quer dizer, para uma mulher casada eu não poderia nem dar bom dia, né? Então, eu chego aqui, Terezinha, não posso falar com Terezinha, porque Terezinha é casada. Então, seria uma... Não faz o menor sentido hoje, né? Mas era assim. Isso é só para vocês terem uma ideia do que era a mulher naquela ocasião. Tinha lugar inferior no templo, né? No templo de Jerusalém, a mulher não passava do primeiro pátio. Ela só ia até um determinado momento, dali para frente só os homens poderiam seguir, até determinado passo adiante, só os sacerdotes. Legalmente era proibida de tudo. Estava constantemente submetida a todas as punições civis e penais. Na hora do almoço, na hora das refeições, ela era isolada, ficava separada. Não, fazia comida, mas não podia se sentar à mesa para comer o homem.
Fazia aquele macarrão também bem grudento, só para... mas ela não podia se sentar aos lados dos homens. A lei do levirato vem da palavra levir. Levir na tradução do judaico, significa cunhado. Quando a mulher ficava viúva, na época, e não tivesse filho homem, ela teria que casar com o cunhado. Né? O cunhado teria que... Ave Maria. Ave Maria. Bom, dessa você teria escapado, porque eu sou filho único, você não, e teve filho homem, então você escapou. Mas teria que casar com o cunhado. Né? E o detalhe ali é que, se porventura viessem a ter um filho homem, esse filho homem era considerado como filho do decúbito, do outro que morreu, do irmão. Então vejam, a ideia patriarcal, né, de manter o patrimônio, de manter a sucessão. Se aquele determinado homem não conseguiu ter um filho homem, então o irmão dele tem que fazer isso por ele. Vejam que lógica doida, né? Agora, se não tivesse cunhado, se não tivesse filho homem, ficava largada ao Deus dará. Tem até aquela parábola sensacional do óbolo da viúva, né, que Jesus comenta justamente uma viúva nessa condição de abandonada, ir lá e doar o único centavo que ela tinha. Doou muito mais do que os outros que tivessem dotado muito. Há estudos sérios de teólogos do Novo Testamento de que até os 30 anos... Jesus começa a sua missão a partir dos 30 anos, né? Entre os 30 e os 33 anos, supostamente. E que até os 30 anos, ele, como filho primogênito, teria ficado, né, cuidando da mãe Maria, que José teria falecido. José era bem mais idoso do que Maria, né? E os outros irmãos eram mais novos do que Jesus, então ele estaria cuidando da mãe até os 30 anos. A partir daquele momento, ele também teve que seguir a missão dele. Né? São estudos seríssimos que chegam a essa conclusão. Mas como Jesus se relacionava com essas mulheres? Não se podia sequer cumprimentar as mulheres. Jesus conversava com as prostitutas. Né? Qual era a relação de Jesus com as mulheres na época? Vejam como ele rompia os paradigmas, né? Este homem revolucionário. O primeiro caso ali era o caso da samaritana, né? que era bastante criticada pelas demais classes dos judeus, e até mesmo dentro da comunidade ela estava bastante discriminada, e Jesus aborda ela dá água para Jesus, Jesus mostra a ela a água da vida, né? O contato que ele teve com aquela mulher samaritana, uma passagem muito, muito bonita. A segunda, lá do lado direito, da mulher adúltera, né? Quando os próprios fariseus, novamente, ficam ali incitando Jesus, olha, ela cometeu o adultério. A lei é lapidar, apedrejar, né? A lei é lapidar. E aí, vamos cumprir a lei? Né? E Jesus fala, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Né? E ninguém teve a coragem de atirar a primeira pedra, mas ele fala para ela, vá, mulher, e não peque mais. Mas veja o relacionamento dele com a mulher adulta. Como ele questionava a lei, sobretudo a lei hipócrita, né, dos fariseus. O caso da mulher hemorroíça, né, que sangrava constantemente, ao tocar as vestes de Jesus, ele diz para ela, a tua fé, mulher, te curou. Né, a relação de Jesus com Maria Madalena, supostamente seria até, alguns estudos mostram que seria até uma mulher mais idosa do que Jesus, importante na sociedade na época, mas foi a primeira mulher que viu Jesus depois que ele desencarnou. Não é? Então vejam a maneira como Jesus se relacionava com a mulher que naquela época era uma coisa, era um objeto, não tinha direito absolutamente. Vejam o caráter revolucionário de Jesus. Agora, ele estava pautado em cima de leis humanas ou ele estava pautado em cima da lei do amor? Não é? Concordam comigo? Então a gente já começa a ver uma diferença.
a gente já começa a ver uma diferença entre as leis humanas e as leis de Deus. Quando ele fala que o homem não pode separar o que Deus uniu através da lei de Deus, através da lei do amor. Agora, já estou até antecipando a conclusão, mas aquilo que o homem criou, a lei que o homem criou, ele pode separar, não tem nenhum problema. Né? Mas nós vamos chegar lá. Contei o final do filme, né? É claro que não dá para pegar, gente, 2000 anos de evolução dos direitos da mulher, não dá para a gente vir tudo. Então fiz um recorte para a gente até ganhar um pouquinho de tempo, só para mencionar no Brasil, né, a evolução dos direitos da mulher no Brasil. Aí eu fiz um recorte ali, comecei com o Brasil Colônia, que foi quando deu início à educação no Brasil, através dos jesuítas, não incluíam as mulheres. Né, a educação era exclusivamente aos homens, e aí nós já estamos há 1.500 anos depois daquelas condições que nós falamos. Então vejam que se passaram mais de 15 séculos e a mulher não tinha direito à educação. Com a mudança da corte portuguesa para o Brasil, 1808, com a vinda da família real, foram abertas algumas escolas não religiosas, onde as mulheres poderiam estudar. Legal, mas estava restrito. Ao quê? A trabalhos manuais domésticos e um português só para aprender a ler e escrever grosseiramente. Né? No regime das ordenações eram as leis da época, né? O Brasil não tinha leis próprias, as leis eram as ordenações portuguesas, filipinas, manuelinas. Né? E no regime dessas ordenações, faltou uma vírgula ali, ao marido, né, não era imputado pena por aplicação de castigos corporais à mulher e aos filhos. Quer dizer, ele podia agredi-la, né, bater, espancá-la, que não, nada. Maria da Penha nem pensar, né, naquela época. Lei Maria da Penha nem pensar naquela época. Né? Então, incestava mesmo e estava por isso mesmo. Com a implantação do regime republicano, eu passei pelo Império todo, né, ocorreram ali algumas melhorias, sobretudo no reinado por Dom Pedro II. Com a implantação do regime republicano, né, com a implantação da República, em janeiro de 1889, veio um decreto que manteve esse domínio patriarcal. No entanto, deu uma suavizada quando dispôs sobre o casamento civil e retirou do marido o direito, não deu à mulher, não, retirou do marido o direito, vejam como uma coisa diferente, né, de impor castigo corpóreo à mulher e aos filhos. Gente, isso só na implantação da República é que isso passou foi tirado do homem esse direito. Né? Ele não seria punido se fizesse isso, mas tirou dele o direito de fazer. Olha que absurdo. Né? Viu como foi bom casar comigo já no século XXI? Pois é. Mas tinha um contrário também, tinha as mulheres que também não eram fáceis, né? O Código Civil 16, aí foi o primeiro Código Civil brasileiro, sustentou os princípios conservadores, mantendo o homem como chefe da sociedade conjugal, limitando a capacidade da mulher a determinados átomos, mas já houve uma evolução. Por exemplo, dar emancipação aos filhos, isso era exclusivamente do homem. Né? Se o pai viesse a falecer, acabou aquele filho, não tinha como ser emancipado. O Código Civil já passou a permitir que a mãe tivesse esse poder de emancipar um filho, desde que o pai já tivesse falecido. Com o Código Eleitoral de 32, vejam que aí a gente já entra na Revolução de 30, ali a gente entra no período da Era Vargas. Né? Paradoxalmente ali, num período de ditadura, não ainda a ditadura do Estado Novo foi em 37, mas já no período da Era Vargas, surgiu um avanço nos direitos da mulher, quando o referido código permitiu à mulher o exercício do voto, aos 21 anos de idade, tendo a Constituição Federal de 34, né, feita pelo Getúlio Vargas, reduzida essa idade para 18 anos. Então, o direito da mulher a votar foi fornecido na época do Estado Novo. 30 anos após, em 1962, surge um Estatuto da Mulher Casada. Vejam bem,
tinha que ter um estatuto ditando normas para a mulher casada. Nosso Código Civil ali sofreu algumas variações, mudaram alguns sistemas, regimes de casamento, né, direitos à sucessão e hereditários, né, mudou alguma coisa. Na Constituição de 67, aí começou a surgir a igualdade jurídica entre homens e mulheres, né? Mas na época ainda havia muita discriminação, né? Ainda haviam muitos casamentos arranjados, não é verdade? Né? Aqui no centro do Rio, talvez nem tanto, mas no interior se via muito isso. Não, fulano vai casar com Beltrano porque o pai escolheu, né? Tinha a questão do dote, né? Se pagava um dote ao marido. Às vezes a mulher só conhecia o marido no momento que ia casar, né? A mãe do professor Eurípides, aconteceu isso nela, conheceu o marido praticamente no altar. Ainda bem que gostou dele, né? Tiveram 15 filhos, porque foi bom. Vamos lá. Dá um toquezinho aí. Só em 1977, o Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, ele foi publicado em 1864. Em 1864, se não me falha a memória. Então, vejam ali, mais de 100 anos, né? 1977, mais de 100 anos depois do Evangelho, já discutia a questão do divórcio. O Brasil introduziu a lei do divórcio. Talvez aqueles que têm um pouquinho, que sejam menos jovens aqui presentes, devem lembrar, foi uma lei estabelecida pelo senador Nelson Carneiro, né? Foi um senador do Rio de Janeiro em vários mandatos. Mas haviam algumas restrições. O divórcio não podia ser pedido direto, né? Primeiro tinha que passar um processo de separação, de desquite, a mulher era discriminada porque era desquitada e tal, até se atingir a questão, o direito de entrar com um processo de divórcio. Hoje em dia não, hoje em dia você já pode entrar direto com um divórcio sem precisar de separação. Se não tiver filhos menores, pode ser até extrajudicial no cartório mesmo e resolve-se isso só por uma vontade, declaração de vontade. Mas quando a lei foi implantada não era assim, havia uma série de pré-requisitos até chegar ao divórcio. Mas já foi uma oportunidade de pôr fim ao casamento e constituir uma nova família, né? Cabe destacar ali que ainda havia uma influência muito grande da Igreja Católica, que não permitia, obviamente, que divorciados se casassem novamente no religioso, etc. e tal. Blá, blá. Por fim, em 1988, com a Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, definitivamente homens e mulheres passaram a ter igualdade em direitos e obrigações. Mais ou menos. Há alguns detalhes lá que ainda fogem um pouquinho. Né? Por exemplo, a idade para aposentadoria do homem ainda é diferente da mulher. E tem algumas diferenças que, obviamente, têm que ser respeitadas. Né? A mulher, após o parto, é evidente que ela tem que ter mais resguardo do que o homem, óbvio, né? Evidente. Né? Então, existem amparos para um que não tem, lógico. Tá? Mas é uma questão biológica, né? Não tem sentido. Mas, legalmente, juridicamente falando, homens e mulheres passaram a ter os mesmos direitos só em 1988, com a nova Constituição, especificamente no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, cor, raça, credo, né, gênero, homem ou mulher, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, aí vem 78, salvo engano, 78 incisos. 78 incisos de direitos e deveres do cidadão. Logo de cara, o primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, só resumindo, né, pelo menos em termos de legislação, só em 1988 que homens e mulheres passaram a ter direitos iguais. Né? Então vejam como essas leis humanas, elas vão mudando com o decorrer, elas vão se adaptando à sociedade. É claro que num determinado país,
isso pode ter ocorrido mais rápido ou mais lentamente. Em determinados países pode ser aceito uma coisa, em outros não. Né? Hoje em dia ainda nós temos algumas culturas em que a mulher é subjugada, né? Não pode mostrar o rosto, não... Bom, enfim, né? Não vem ao caso. Não vamos entrar na questão política, vamos nos prender ao Kardec. Bom, e as leis da natureza? Essas foram as leis humanas. Né? E as leis da natureza? Essas são as leis de Deus. De Deus. Para que nasça um novo ser, o que tem que acontecer? O gameta masculino tem que encontrar o gameta feminino. Não tem jeito. Se é in vitro, se é in natural, se é como é que a menina da mulher fala na novela? O cegonho, não sei o quê. Né? Se não importa. Não importa. Mas só vai nascer um novo ser se o gameta masculino encontrar o gameta feminino. Isso é uma lei natural. Isso é uma lei de Deus. Não tem jeito. Né? Isso é imutável. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, as pessoas nascem dessa maneira. Perfeito? Isso tem como mudar? Não. Então tem como separar isso que Deus juntou? Não, não tem. Né? Ela é imutável, a mesma em todos os tempos e em todos os lugares. Agora, aonde que a gente encontra, né, um estudo dessas leis da natureza? Das leis humanas, nas constituições, nos códigos, né, nos estatutos, nas convenções, nas leis. E onde é que a gente encontra estudo das leis naturais, das leis de Deus? Eu sugiro o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a parte terceira, que é das leis morais, essa parte terceira do Livro dos Espíritos foi a que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre gosto de comentar isso. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Cada uma dessas 4 partes deu origem a um outro livro da codificação. Né? A primeira parte ela é mais detalhada no livro A Gênese. A segunda parte, no livro dos Médiuns. A terceira parte, da parte das leis morais, é detalhada no Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte, no Céu e Inferno. Né? Então, sugiro essa terceira parte, que é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. E logo no capítulo 1, Allan Kardec trabalha junto com os espíritos da lei divina, ou da lei natural. Lei divina é a lei de Deus, ou da lei natural. Que vai das questões 614 a 648. Vejam lá, gente, mais de 30 questões, não é isso? 34 questões, certo? 34 questões para discutir as leis divinas e a lei de Deus. Já está aí o dever de casa? Eu sempre gosto de passar o dever de casa, né? Então já está aí o dever de casa. Eu não tenho como aqui mencionar as 34 perguntas. Não tem como, tá? Então o que a gente faz? A gente escolhe uma ou outra, né? Escolhe aquela que vai cair na prova, né? Para ajudar os alunos. Então vou escolher aquela que eu acho que resume, né, um pouco mais. É quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem uma grandiosidade fantástica, mas simplicidade fenomenal. A lei de Deus está escrita na sua consciência. Na consciência, na nossa consciência. Nós sabemos qual é a lei de Deus. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que temos que fazer. O problema é que nós não fazemos. Já dizia Paulo, né? Por que eu faço aquilo que não quero e acabo... Eu sempre me enrolo nessa frase. Por que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo? Esse eu faço. Por quê? Né? Por quê? Nós sabemos, está na nossa consciência a lei de Deus. Por que a gente não faz? Né? Aí o Allan Kardec também, como todo cientista, pedagogo, estudioso, né, professor, ele também tem aquele momento que ele também é chato. Né? Então ele insiste com a pergunta e ele desmembra a pergunta. A 621 tem um itemzinho A, onde ele pergunta aos espíritos, ele rebate. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, então você já nasceu com ela. Você já trouxe ali a consciência. Na consciência a lei de Deus. Né? Que necessidade tem de que revelem? Quer dizer, para que vocês estão aqui para revelar essa lei se já está na consciência dos homens? Os espíritos respondem:
ele, o homem, a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então vejam a providência divina nos dando, dia a dia, uma oportunidade para melhorarmos. Não é isso? Bom, vamos na explicação do Kardec, então, no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, o item 2. Kardec fala o seguinte: imutável, só há o que vem de Deus. Para começar por aí, né? Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudança. Então veja que ele já está aberto a aceitar, né? As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Tentem associar mais ou menos o que eu fui falando, né? O que eu vim falando até agora. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Isso é lógico? É claro, você tem que, já que alguns vão desencarnar, outros precisam nascer, outros precisam encarnar. Então isso é uma lei divina, isso é uma lei de Deus, tá? Isso não tem como mudar, né? Me perdi. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas. Quer dizer, como isso é regulado, aí é uma responsabilidade das leis humanas. Que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países, então vejam que sai, né, da questão da religião, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas. E nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Por exemplo, no Brasil, eu citei ali para vocês uma série de mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país em dada época é adultério no outro, né? Algumas coisas aqui no Ocidente é considerado adultério no mundo oriental. No outro país e em outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias. Interesses que variam segundo os costumes, as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o civil. Quer dizer, tem que ter o religioso e o civil para ter validade. E em outros, finalmente, só basta o civil, né? Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, procriação, há outra lei divina, outra, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitissem aos filhos e que fossem 2 e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então vejam que quebra aí, na opinião de Kardec, aquela questão patriarcal, né, de que cabe única e exclusivamente o pátrio poder de cuidar dos filhos. Não é verdade? Isso, gente, ele está falando em meados do século XIX. Tá? Vejam que naquela evolução do Brasil, isso só foi ser aceito quando? Em 1988, com a Constituição atual. Né? Então, naquela época, ele já falava que esse poder, esse pátrio poder deveria ser junto, né, do casal, e não exclusivamente do homem. Nas condições ordinárias do casamento, na lei, a lei do amor é tida em consideração. Quando se faz uma lei sobre o casamento, partilha de bens, isso está se levando em consideração a lei do amor? Não, né? A lei do divórcio está se levando em consideração a lei do amor? Não, está se levando em consideração a lei civil, a lei humana, né? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de 2 seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O que se cogita não é a satisfação do coração. E aí você vê muitos enlaces ocorrendo dessa maneira. E sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais, né? O que se
tem de casamento com interesses materiais são, incalculável o número, né? Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz que o casamento é de conveniência, não é assim que se fala, né? Casou-se por conveniência. E quando as bolsas são bem aquinhoadas, diz que os esposos igualmente vão ser muito felizes. Eles iam de ser, né? Tem grana, vai ser feliz, né? Se fosse assim, né, seria fácil, né? Seria ótimo. Bom, vamos lá. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraem, podem suprir a lei do amor. Não há lei civil, não há lei humana que possa substituir a lei do amor, se essa não preside a união, resultando frequentemente o quê? Separarem-se por si mesmo os que à força se unirem. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Né? Lá ao pé do altar, né? Prometo ser fiel na saúde, na doença, na guardada. Um mês depois já esqueceu tudo, né? Na hora lá que está tomando chopp na festa de casa, já está falando um monte de... Tudo contrário do que prometeu lá. Então, serviu para alguma coisa? Prometer aquilo ali? Perjúrio. Né? Não serviu nada. Está nos atos, quer dizer, a questão ali está na maneira como nós atendemos as condições da sociedade, as leis, as imposições? Não. Aonde está ali a verdade de tudo? Onde estava a pergunta lá? Onde é que estava? Na consciência. Na consciência, não adianta. Né? Então chega lá e declara isso, é mole. Todo mundo declara. Né? Quero ver cumprir. Aí é meio complicado. Daí as uniões felizes, que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona os olhos de Deus. Se levasse em consideração a lei do amor, talvez isso tudo não acontecesse. Né? Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, eu acho isso muito legal do Kardec, agora ele explica, né, o que Jesus quis dizer. Né? Essas palavras devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não a lei imutável do homem. Então, quando Jesus diz, não separeis o que Deus uniu, ele não está falando ali que o casamento é indissolúvel, ele não está falando isso, ele não está falando que não pode ser separado. O que ele quis dizer ali foi que aquilo tem que ser entendido, que o que não pode ser separado é a lei imutável do amor de Deus. Né? A dos homens, pode. Muito bem, vamos lá, o que eu tenho lá? Então, precisa de lei? É só seguir a lei do amor, então não precisa de lei civil, é assim? Pô, que bagunça que você virar. Precisa, é necessário. A lei civil, para a gente, infelizmente, ela ainda é necessária. Se todos nós vivêssemos só em função da lei do amor, não precisava código, constituição, lei, não precisava nada disso. Né? Se todos nós fizéssemos apenas o seguinte, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, você pode rasgar tudo quanto é lei, fica revogado tudo que foi dito anteriormente. Né? Mas, infelizmente, nós estamos num mundo de provas e expiações onde isso não é a realidade. Então, se faz necessárias leis, se faz. Agora, é evidente que as leis de hoje não precisam ser iguais às leis de antigamente, que a mulher tinha que casar com o cunhado. Pô, aí também já é exagero. Né? Mas são necessárias as leis. Né? Lá no início, na fala de Jesus, né, ele coloca que não pode casar depois de, se for considerada, se for divorciada, não poderia casar de novo. Estava escrito lá. Né? Aí você, mas ele se posicionou contra. Mas vejam bem, gente, na época, a mulher adúltera era o quê? Lapidada, apedrejada, morta. Então, quando ele muda isso para uma situação de não poder casar de novo, isso já é uma evolução fantástica. Né? Então, a gente começa a entender um pouquinho o que ele quis dizer lá. Então, será então supérflua a lei civil? Dever-se volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo que não. A lei civil tem por fim regular as relações
sociais e aos interesses da família, das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso que é útil, necessária, mas variável, né? Pode ser que a gente chegue a uma condição de que não vamos mais precisar de nenhuma lei civil, né? Aqui no nosso mundinho eu acho meio difícil, vai demorar muito, mas, né, pode ser que um dia chegue a isso, tá? Bom, vamos lá, vamos tentar fechar o divórcio, então, né? E aí, diante de tudo que nós, ou que eu tentei discutir aqui com vocês, qual seria o posicionamento da doutrina espírita? Ela admite ou não admite o divórcio? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Por quê? Pois é, o divórcio, ele estaria separando uma lei divina, natural de Deus, ou ele estaria separando leis humanas? Então pode ser separado? Pode. Nenhum problema. Né? Agora, a questão era falar isso no século XIX, gente. De frente para a Igreja Católica. Né? Falar aqui hoje, aqui, abertamente, é mole. Né? Agora, eu queria ver falar lá. É falar, e não só falar, escrever. Por isso que esses livros foram queimados lá Vai lá. Mas vamos lá, vamos ver o que Kardec fala ali. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já está de fato separado. Gente, para se chegar ao limite de se pedir um divórcio é porque já não tem mais jeito. Já não tem mais jeito. Quando, vamos tentar de novo, raramente dá certo. Raramente dá certo. Vai ter sofrimento, não tenha dúvida. Tá? Não é contrário à lei de Deus, taxativamente. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito. E só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Perfeito? Mas nem mesmo Jesus consagrou, acho que ele vai explicar o que eu falei, a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, lá no texto, né? Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que... Aí o Kardec explica. Né? Vejam o dedo do professor. Né? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua e única determinante do casamento, a separação podia se tornar necessária. Quer dizer, naquela época... daquela forma, daquela maneira, diferente de hoje em dia. Mas ele já admitia que haveria a possibilidade daquele compromisso ser desfeito. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivavam da simpatia, e não da vaidade ou da ambição. Nenhum ensejo davam ao seu repúdio. Eu acho que eu termino só com uma foto ali, se não me falha a memória. Não, ainda tem ali. Rapidinho, gente. Vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. Vamos ler de novo. Não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. Onde está a lei de Deus? No amor, na lei do amor, né? Mas está onde? Dentro da nossa consciência. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, no texto de Jesus. Mas cumpre, se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. Foi o que a gente falou, tem que levar em consideração isso, né? A lei mosaica, ali só para a gente fazer uma ressaltazinha, quando a lei vem de Deus e foi transmitida por Moisés, a gente fala lei de Moisés. Mas quando a gente usa o termo lei mosaica, seriam as leis civis estabelecidas por Moisés. Tá? Então, ali no caso, ele está se referindo às leis civis implantadas por Moisés. Então, a lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro da lapidação, precisou de uma penalidade que o substituísse, e o encontrou no opróbrio, que adviria da proibição de um segundo casamento. Então, daí, Jesus dizer que seria proibido um segundo casamento, era para evitar a lapidação.
apedrejamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil. Mas que, com todas as leis dessa natureza, tinha que passar pela prova do tempo. Legal? Tranquilo? Então, eu deixo aquela imagem ali, né, para que possamos fazer uma pequena reflexão, né? Às vezes é melhor deixar ir. Eu não sei de quem foi a frase, por isso que eu não dei o crédito ali, né? Não sei. Às vezes é melhor deixar ir aquilo que te faz dano do que insistir na dor. Muitas vezes a gente insiste, tenta fazer aquela pessoa mudar, mas às vezes não é aquela pessoa que tem que mudar. Às vezes quem tem que mudar somos nós. Não é verdade? Então, faltam uns minutinhos, eu estava até essa semana passada, estava conversando com um colega, que ele está no segundo casamento, num casamento bastante feliz, já há mais de 10 anos, mas ele tem problemas seríssimos com a primeira mulher dele, né? E ele estava se queixando comigo, eu não aguento mais aquela... Aí falou, né, um tipo de cobra, né? Né, uma espécie de cobra. Eu não aguento mais aquela jararaca, mas aí eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, ele me chama de Serginho. Serginho, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu casei com ela. Eu falei, você casou com ela para ter 2 filhos. Aí ele, você não ama seus filhos? Amo. Você teria os 2 filhos se não tivesse casado com ela? Não teria casado. Você hoje é feliz no seu casamento? Eu falei assim, sou. Você seria se não tivesse tido a oportunidade de ter a experiência? Pô, não dá para falar contigo não. Aí foi embora. Eu não quis falar com ele. Pô, mas é verdade, porque a gente só reclama do outro. Mas aquilo que foi, quando ele, de repente, estava lá segurando aquela corda, quando ele soltou daquilo, foi a solução, de repente, para ambos. E às vezes o problema era ele também. Mas daquilo houve, obviamente, alguma coisa de bom. Gente, espero que a gente tenha passado, pelo menos, a ideia do Kardec, a posição da doutrina espírita no que diz respeito, né, à insolubilidade do casamento. Tá bom? Tá ok? É nova luz, vem de Jesus.